Semana passada eu falei que eu ia começar compartilhando com você sobre os benefícios dessa nova aliança que nós recebemos do Senhor. Hoje nós vamos deixar a ceia e a oferta para o final, porque o que eu vou compartilhar hoje tem a ver com esses dois elementos, esses dois princípios. Há 5 semanas nós viemos falando então sobre esses fundamentos da graça. Na primeira semana que nós começamos, eu falei para você que a graça é o mover atual de Deus para esse tempo. Na segunda semana eu falei para você que a graça para a religião é uma revelação perigosa, porque ela nos liberta do poder da lei, do pecado e do diabo. Na terceira semana o Espírito Santo falou conosco a respeito de sermos uma voz dessa mensagem, nessa geração. Eu falo que foi o Espírito Santo porque não fui eu, não preparei aquilo para pregar. Na quarta semana eu falei com você sobre o que mesmo? Sobre o raio-x de Deus. E na semana passada eu falei sobre o casamento com a graça. E hoje eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus. Porque é muito interessante que, por mais que a gente fale sobre o sangue, as pessoas não têm a revelação do poder que há no sangue de Jesus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, faz uma afirmação muito contundente. Ele diz: sem derramamento de sangue, não há perdão. É interessante porque ele faz aqui o uso do sangue como uma moeda para quitar uma dívida. Eu sei que a gente acha que pecado, a religião ensinou para nós que pecado é deslize, é falha, mas a Bíblia diz que o pecado, na verdade, aos olhos de um Deus santo, é uma dívida. Desde o Éden, quando o homem pecou, ele não deslizou, ele criou uma dívida com Deus. E desde então, essa dívida começou a se acumular. A dívida do pecado. E é interessante que a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que sem derramamento de sangue, não há perdão. Vira para o seu irmão e fala para ele: o perdão é fruto do sangue. Isso significa o quê? Que não é seu arrependimento que te faz ser perdoado. Teu arrependimento é pouco. Não é a tua santidade que te faz ser perdoado. Isso é pouco. Só há quitação de dívida quando o sangue é derramado. Por isso que desde o Éden, cada mandamento quebrado, cada pensamento impuro, cada palavra de julgamento foi sendo registrado como dívida ativa diante de Deus. Quem já caiu na dívida ativa do governo? Quem pelo menos sabe o que é isso? Eu estou aí nessa lista. Vamos ver se o sangue paga também. O que é uma dívida ativa? É quando você tem um prazo para você pagar, você não paga, aquela dívida vai se acumulando, você entra no registro negro, e aí você vira um devedor do Estado. A humanidade, na verdade, se tornou um devedor de Deus. Uma dívida que, por mais que o homem se arrependesse, por mais que o homem chorasse, por mais que o homem sacrificasse a sua vida, não poderia pagar. A dívida entre Deus e o homem se tornou uma dívida impagável. Não, pastor, mas eu vou jejuar. Seu jejum, suas obras, nada tem poder de anular a sua dívida com Deus. E aí, Deus falou para Adão a respeito disso, em Gênesis 2,17. Ele diz: contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, Deus está dizendo: Adão, você é livre, você faz o que você quiser,
Por mais que a religião prega para nós que Deus é controlador, Deus não é, Deus te dá liberdade, inclusive para sofrer as consequências das suas decisões. E Deus disse, você pode fazer o que você quiser, mas se você comer do fruto dessa árvore, não pelo fruto, mas pela desobediência, se você decidir viver um caminho longe de mim, o resultado final desse caminho será a morte. Ou seja, se você tomar um caminho fora do caminho que eu planejei para você, você só conseguirá voltar se você morrer. O preço para pagar pelo seu pecado será a sua morte. Mas aí, quando Adão peca, no capítulo 3, no versículo 21, a Bíblia diz que Deus fez túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Eu sei que a gente lê e acha bonitinho a história, mas na verdade, o que Deus acabou de fazer foi um sacrifício, porque a pele aqui é pele de animal. E segundo Apocalipse capítulo 3, esse animal era um cordeiro. Então Deus sacrifica um animal, derrama o sangue desse animal inocente, para cobrir Adão e sua mulher pelo pecado. Por quê? Para que eles não pagassem com a morte. O dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. Mas Deus não permitiu que o homem morresse. Mas o sangue precisava ser derramado. Então Deus pega um animal, derrama o sangue daquele animal para que o pecado fosse coberto, e veste o homem e a mulher com a pele. Imaginem uma pele ensanguentada desse animal. É muito interessante porque Deus não matou Adão e sua mulher, pois o sangue culpado não tem poder de pagar a dívida do pecado. É preciso. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me deu essa frase, eu fiquei pensando demais nisso aqui. O sangue culpado não tem poder de pagar a dívida. Aí faz sentido o que eu acabei de falar para você. As pessoas falam assim, não, se arrependa que Deus vai te perdoar. Mas esse arrependimento faz parte de um sangue culpado. O meu sangue está debaixo de contaminação, logo, tudo o que eu faço será contaminado. Ou seja, eu preciso de um sangue inocente, que não está em mim. A religião nos ensina que os nossos atos, que os nossos sacrifícios têm poder de mudar a nossa posição diante de Deus. Isso é uma mentira do diabo para te manter na escravidão. O sangue culpado não tem poder de pagar a dívida do pecado. É preciso um sangue? Provavelmente Adão explicou isso para os seus filhos. Olha pessoal, nós vivíamos no jardim, mas sua mãe tirou a gente de lá. Mas Deus nos deu um recado. Deus disse que todas as vezes que nós quiséssemos relacionar com Ele, era só derramar o sangue de um animal inocente, que Deus falaria conosco. E aí a Bíblia diz que certo dia, Caim e Abel vão se apresentar diante de Deus. Creio, não está na Bíblia, mas é a axiologia minha. Creio que esse é o portal que aponta para o Yom Kippur na lei e a cruz no Novo Testamento. O dia do acerto de contas. Caim chega diante de Deus, mas Caim, eu não sei, nesse dia ele quis inovar. Ele trouxe o melhor do seu trabalho. Eu sei que você acha que Caim levou sobra para Deus. Você acha isso porque você ouviu alguém dizer, mas você nunca leu na Bíblia. Mas a Bíblia diz que Caim trouxe o melhor do seu trabalho, dos frutos da terra. Ele era agricultor. Então imagina que ele pegou ali deixa eu ver, uns tomates, uns pepinos, uma cebola. O que mais que agricultor faz? Alface não tinha naquela época. Batata. Não, machixe não levou não, Deus não ia querer não. Ele leva o melhor, diga comigo o melhor.
Ele levou o melhor que ele tinha para apresentar a Deus. O problema é que Deus não exige de nós o nosso melhor. Deus exige o sangue. Preste atenção. O que a religião diz para você? Seja melhor, faça mais, ore mais, jejue mais, seja a melhor versão de si mesmo. Eu acho que eles aprenderam com Caim. São os filhos de Caim. Porque Caim trouxe o melhor que ele tinha para Deus. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou. Vira para o seu irmão e fala para ele: o seu melhor não vale nada para Deus. Isso é muito sério. Eu lembro que os irmãos, quando tinham oportunidade, irmãos, eu vou cantar, mas é para o Senhor, vou dar o meu melhor. E aí quando ela cantava, você fala: que hora que vai chegar o melhor, será? Que ainda está no pior ainda, o melhor chega quando? Por quê? Porque o nosso melhor, Isaías vai dizer isso, o nosso melhor para Deus é como um absorvente usado. Você já usou um absorvente usado? Não? Já pegou ele para dar uma temperadinha na salada? É assim que Deus vê o nosso melhor. Quando você acha que está abafando, quando você acha que já é santo o suficiente, quando você acha que as suas horas de jejum e de oração fazem você ser recomendado diante de Deus, lembre-se do absorvente, porque é isso que você está apresentando para Deus. Por quê? Porque no banco do céu não aceita essa moeda humana, o pagamento para o pecado. Pastor, mas se eu jejuar assim muito, 40 dias assim, passando fome, ficar magrelo assim, Deus vai me abençoar mais? Não. Porque o pagamento pela sua bênção não é o seu sacrifício, é? É por isso que nas religiões, estamos gravando, então você sabe, eles exigem sacrifício de sangue. Então, geralmente crianças somem porque são sacrificadas, pessoas são mortas porque são sacrificadas, porque o mundo espiritual, ele é regido pelo sangue. Por isso que a lei, o diabo ama a lei, porque quanto mais você se esforça, mais você soa, e quanto mais você soa, mais sangue é bombeado no seu coração, então você está entregando o seu sangue naquilo, e o diabo adora isso. Por quê? Porque o teu sangue para Deus não vale nada, mas o seu sangue para o diabo é uma legalidade na sua vida. Por isso que Deus não nos quer no esforço, Deus nos quer no descanso. Vira para o seu irmão e fala para ele: descansa, irmão. Só não dorme, tá? Presta atenção na pregação. O pagamento para o pecado é o sangue. Então Deus rejeita Caim. E aí eu já preguei sobre Caim e Abel aqui, depois você assiste lá. Porque essa não é a história que eu quero compartilhar com você. Abel então chega diante de Deus e traz o quê? O cordeiro. Agora imagine Caim chegando com o melhor que ele tinha, os frutos bonitos, naquela época não tinha agrotóxico, a coisa mais maravilhosa, e vem Abel com um bicho velho, berrando, e ele fala: rapaz, Deus vai gostar da minha inovação, olha aqui, Deus nunca recebeu isso, fica só animal, vou dar o meu melhor. Abel trouxe o cordeiro. Por quê? Porque ele não tentou pagar a sua dívida com o seu esforço. Ele confiou no que Deus estabeleceu. Essa é a guerra humana desde o começo. Entender que o modo de Deus é suficiente. Pastor, mas só um animal, toda vez só um animal, isso é o suficiente? Sim. Deus não quer que você invente, Deus quer que você siga o modelo que Ele estabeleceu. Amém?
Eu sei que a gente tem essa ânsia, pastor, vamos fazer coisa nova, vamos buscar novidade. Amém, irmão, vamos, para a gente se entreter, para a gente se divertir, mas para viver a vida com Deus, Deus gosta dos clássicos. Deus não gosta de invenção. Você está entendendo? Eu sei, nós não gostamos disso, nós queremos tecnologia, coisa nova, e está tudo bem, desde que esse lugar não se coloque entre nós e Deus. A única coisa que nos recomenda diante de Deus é o sangue e não as nossas obras. Amém? Desde o início, Deus estava nos ensinando: a sua performance não quita a sua dívida. Eu sei que a gente pensa isso, né? A gente vê aquelas pessoas que têm uma performance espiritual maravilhosa, e até agora performance humana maravilhosa, a gente pensa, esse é mais abençoado. Ele acorda cedo, dorme tarde, tem 5 serviços, ele é o cara. Mas desde o começo, desde a primeira família, Deus ensinou: a sua performance não quita, a sua performance te faz sentir bem, mas ela não resolve o seu problema. E aí eu estava pensando sobre isso, falei: Senhor, eu não tenho ilustração para essa mensagem, o que eu vou fazer agora? Semana passada passei vergonha com avental, o povo mandando print para mim, e agora qual que vai ser a dessa semana? E eu não consegui pensar em nada. Mas aí quando eu estava nessa parte aqui, me veio um flash, e eu tive uma ideia para te ilustrar. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios de animais. Mas é interessante que o sangue de todos os bodes, dos touros, dos cordeiros, de todos os animais que foram mortos, eles não tinham o poder de pagar a dívida, eles apenas cobriam. Aí na hora que eu cheguei nessa frase aqui, ele não pagava, apenas cobria. Aí eu falei: agora eu tenho a minha ilustração. Cartão de crédito. O sistema que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, na verdade, era um cartão de crédito que Deus deu para Israel. O que é o cartão de crédito? Se você não sabe usar esse trem, vou te ensinar. Cartão de crédito não é dinheiro. Sabia disso? Não, né? Quando você tem, eu tenho R$10 na conta, mas eu tenho 1.000 de limite, então eu tenho 1.010, pastor. Não, cartão de crédito não é dinheiro. O que é cartão de crédito? É uma cobertura de dívida. O que significa? Quando você passa o seu cartão lá na maquininha, você não está pagando a dívida. Você está dizendo para o banco: me dá um prazo que eu vou pagar. Então, o comerciante recebe o dinheiro, porque o banco dá o dinheiro para ele. Agora você não deve para o comerciante, você deve para o banco. Então você paga o cartão, aí aparece lá: transação feita. Mentira. A sua dívida foi coberta, mas ela não foi paga. Quando que você vai pagar essa dívida? Quando você pagar a fatura. O problema é que no Antigo Testamento, Israel usou e abusou do cartão. Pecou? Não, pega o cordeiro, mata o cordeiro, está tudo certo. Não, está tudo certo, vamos pegar aí, vamos matando, vai passando, passando no crédito. Não tem data mesmo de quando vai vencer esse trem, vai passando. Aí o sistema religioso adorou, falou: rapaz, aqui nós vamos ganhar muito dinheiro. Aí começaram a criar um sistema religioso em torno do sacrifício, uma bagaceira que sobrevive até hoje. Vai passando, crédito. Até que um dia, Deus falou assim: hein, pessoal, está na hora de pagar. Aí a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, e Deus não viu ninguém com dinheiro suficiente para pagar.
Aí Deus falou: e agora? Vou ter que mandar o nome desse povo para o Serasa. E onde é o Serasa? No quinto dos infernos. Deus falou: não, eu vou pagar. O banco resolve pagar a sua dívida. Que nesse tempo de restituição isso manifeste também na nossa vida. Eita glória! Deus é o Deus do impossível. Imagina o seguinte: o povo de Israel tinha um cartão. Então Deus passava a dívida no crédito, cobrindo ela temporariamente, permitindo que a comunhão continuasse. Ou seja, mesmo em pecado, o povo poderia sacrificar e ter acesso às bênçãos de Deus. Mas a fatura continuava. Irmão, todo mês, aí chegando dia 5, dia 10, eu pergunto para a Aline: quanto que está o cartão esse mês? Todo mês, irmão, que ela fala, eu falo: da onde? Por quê? Porque você vai passando. Ah, é R$1, é R$2, é R$10, é R$10. O diabo sabe multiplicar. Aí vai multiplicando 10 que vira 1000, eu falo: ó, Satanás. Agora, a dívida do homem foi multiplicando desde Adão até o dia que Jesus nasce, para quitar essa dívida. Mas o que é interessante? Para pagar essa dívida, Deus não criou um sistema novo. Deus também não fez um parcelamento novo. Porque os bancos fazem assim: não tem problema, você não dá conta de quitar, vamos parcelar. Juros pequenininhos. Mentira. Deus não deu um parcelamento facilitado. Deus enviou um pagamento por completo. E o pagamento foi o seu próprio Filho. E é interessante que o sangue de Jesus, ele pega duas categorias. Por quê? Porque é o sangue de um homem perfeito e de um Deus. E aqui que a mágica de Deus acontece. Se eu posso dizer que Deus é mágico. Porque mágica vem de magia. Mas enfim, Deus é sábio, pronto, sabedoria de Deus. Deus não apenas, aí eu tentei fazer essa ilustração, aí eu não consegui ainda. Deus não apenas quitou a dívida do cartão, mas deu um novo cartão, Black. Agora pode usar quantas vezes você quiser e a fatura nunca vai chegar. Por quê? Porque o sangue de Jesus é o sangue de um homem perfeito. Ou seja, ele pode pagar a dívida do passado. Desde Adão até ele vai morrer e todas as dívidas serão quitadas. Mas ele também era a imagem do Deus infinito. Então o seu sangue não era limitado ao passado. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os pecados passados, presentes e futuros. Então agora eu não tenho apenas a solução para o passado, eu tenho a solução para todo o futuro. Eu fui perdoado, eu sou perdoado e serei eternamente perdoado por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Isso é poderoso demais. Então, na cruz, Jesus pegou esse extrato bancário infinito da humanidade, com cada dívida sua registrada nele, e pagou a conta de uma vez. É interessante que as pessoas ensinam para nós o seguinte, ó: Jesus perdoou, morreu os seus pecados, tá legal, isso aí a gente não pode negar, tá na Bíblia. Mas olha, ele perdoou seus pecados desde o dia que você se converteu. Então, enquanto você estava no mundo, né, Jesus perdoa, ele não releva mais essas coisas, acabou. Mas ó, daqui para frente, arrependimento, jejum e oração. Senão você está, ó.
Mas olha o que Hebreus diz. Hebreus 10:10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita. É porque você não é judeu, você não entende isso. Feita de uma vez. O que significa? Você não é judeu, mas você é brasileiro. E brasileiro gosta de um carnezinho. Aleluia. Eu procurei um carnê, não tem. Agora é tudo digital, né? Mas o que é o carnê? Deixa eu te dar essa ilustração para você entender. Você vai lá e compra a geladeira. Aleluia. Aquela geladeira top. Quanto custa uma geladeira boa? 5.000. E para encher ela? Não precisa, né? O importante é ter ela. Então você vai lá no mercado. No mercado vende geladeira? Você vai lá na loja, olha, eu quero essa geladeira de 5.000 reais. Uau! Aí você fala, não, aí o cara fala, não, agora, vamos facilitar aqui, como é que você quer fazer? Você parcela em quantas vidas? Aí faz lá, não, faz uma parcelinha aqui de 100 reais para você. 100 reais eu consigo. Quanto foi a geladeira? Pago 100 reais nela. Por quantas vidas? Presta atenção. Aí você sai de lá com a geladeira. Ela está paga? Mas você acha que está. É isso que a religião ensinou para nós. A religião diz assim, ó, Jesus morreu, a geladeira está com você, mas você tem que pagar ela. Você é salvo, mas você tem que pagar o boleto. Só que o problema é que o texto diz que o sacrifício de Jesus pagou de uma vez. Ou seja, ele te deu a geladeira, mas ele ficou com o boleto. Abre sua mente, irmão, em nome de Jesus, abre sua mente. A religião ensina para nós, Deus te deu a salvação, mas o boleto está na sua mão para você ir pagando. À medida que você vai pecando, você vai se arrependendo, e aí ele vai pagando, e vai pagando, e vai pagando, mas essa não é a verdade bíblica. Jesus pagou de uma vez. Ou seja, a geladeira é nossa, a dívida é dele. Jesus é bom demais, não é não? Mas não estou falando de geladeira. Por que isso é importante você entender? Porque o escritor de Hebreus está falando para os judeus. Depois você lê esse capítulo todo, que lá no começo do capítulo ele começa dizendo assim, os sacrifícios que eram feitos repetidamente, fala comigo, repetidamente. Então quando ele chega aqui no versículo 10, ele já passou por esse contexto. E quando ele diz que o sacrifício de Jesus pagou a nossa dívida de uma vez por todas, o que ele está dizendo? Que não precisam haver sacrifícios novamente. Está comigo? Agora, aqui está o problema teológico muito perigoso. Se eu digo que o meu pecado é perdoado à medida que eu me arrependo, que o meu pecado é perdoado à medida que eu me quebranto, então eu estou dizendo que Jesus vai morrer de novo. Jesus está morrendo? Quantas vezes ele morreu? Quantas? E quantas vezes ele te perdoou? Uma vez. E essa uma vez vale para toda a eternidade. Então essa ideia, ela é perigosa porque se Jesus está me perdoando de forma gradativa, então a morte dele não foi completa. A morte dele ainda está acontecendo. Jesus está morrendo. Mas Jesus não está morrendo. Ele já morreu, já ressuscitou e está quase voltando. Amém ou não? E você vai subir em nome de Jesus. Eu creio. Então o sacrifício de Jesus foi perfeito, porque o sangue dele era o sangue de um homem perfeito, e o sangue dele era o sangue de um Deus infinito. Por isso que na cruz, isso aqui eu não sabia, viu? Quando eu venho pregar eu tenho que estudar. Aí Jesus num dia na cruz, ele foi um dia só na cruz, mas no último momento de Jesus na cruz, a Bíblia diz que ele soltou um grito, e ele não gritou, está perdoado.
Jesus, com a sua última palavra, ele disse: Jesus brada na cruz, tetelestai. Pastor, que diabo é isso? Aí nós traduzimos essa palavra como está consumado. Mas a gente não entende, eu também não entendia. Mas aí eu fui pesquisar sobre essa palavra. E aí essa palavra, na verdade, é uma palavra de origem comercial. Quando você, na antiguidade, você tinha, né, esse parcelamento maravilhoso, você ia pagando a dívida todo mês, até que chegava a última parcela. E aí quando era chegado a parcela, era carimbado essa palavra no último recibo, dizendo que a dívida, ou seja, você não deve mais nada, pagou. Então quando Jesus grita, e ele não falou, ele gritou. É interessante, né? Um homem que está desde a noite anterior sendo torturado, de repente grita. Jesus não morreu porque ele era fraquinho, Jesus morreu porque ele queria morrer. Porque ele grita no final para falar: ó, pessoal, está tudo bem aqui, viu? Mas olha o que ele disse: está pago. Jesus está dizendo para o homem, para Deus e para o diabo: a dívida da humanidade está paga, ninguém tem o direito de cobrá-los mais. Agora, esse ninguém fala sobre Deus, porque você não devia o diabo, você devia Deus. O que Jesus está dizendo? A partir de hoje, nem Deus tem autorização para te cobrar mais, porque eu paguei tudo por você. Pastor, mas Deus é Deus, né? Se Ele quiser, Ele cobra. Não. Hebreus diz: dos seus pecados e iniquidades jamais me permitirei lembrar. Por quê? Porque ele tem amnésia? Não, porque está pago. Mas isso é pregação para a semana que vem. Aleluia. Semana que vem eu vou continuar sobre esse assunto. Mas entenda o seguinte: a nossa dívida está paga. Aí eu trouxe o recibo para você. Aqui embaixo estava escrito tetelestai, está pago. Era uma segurança financeira. Agora, existem 5 momentos. Quantos momentos? Existem 5 momentos em que esse sangue poderoso foi derramado na terra. Eu vou listar esses 5 momentos para você e nós vamos orar. Participar da ceia, ir embora almoçar e ser feliz para viver uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Está pronto aí? Então, existem 5 momentos que o sangue perfeito de Jesus, inocente, foi derramado. E cada um desses momentos que o sangue de Jesus foi derramado, ele estava pagando uma parte específica da nossa dívida com Deus. O primeiro lugar em que o sangue de Jesus é derramado é no Getsêmani. Aonde? Jesus, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue no Getsêmani. E o que representa esse sangue que foi derramado ali no Getsêmani? Olha como Deus é maravilhoso. Adão pecou no jardim, Jesus vai pagar a dívida no mesmo jardim, porque a dívida precisa ser paga no mesmo lugar em que ela foi adquirida. Então Adão peca por desobedecer a Deus, Jesus vai pagar por obedecer a Deus até o fim. Por isso que Jesus, ele faz uma oração estranha, que a gente não entende. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim. Aí eu, como um bom assembleiano, né, seguidor de Marco Feliciano, eu pregava que aquele era o Jesus humano falando. Jesus estava agonizando, meu Deus. Já assistiu pregação Agonia da Cruz? Meu Deus, você chora, você fala: meu Deus, está vindo Jesus, Pai. Mas, na verdade, tudo que Jesus está fazendo é intencional. Quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, na verdade Jesus está sendo uma referência para nós, onde ele está dizendo: assim como Adão decidiu fazer a sua própria vontade,
Hoje, para pagar essa dívida, eu submeto a minha vontade à sua vontade. A rebelião de Adão nunca mais vai ter poder sobre a vida da igreja. Porque eu, como filho legítimo e inocente, me submeto. Por isso ele diz, não seja feita. Eu não sou rebelde. E eles também não serão. Pode jogar na minha conta, eu vou pagar. Então todas as vezes que pingava suor do rosto de Jesus, a nossa rebelião contra Deus estava sendo paga. Por isso nunca aceite alguém dizer que você é um rebelde. Você pode ser rebelde com liderança, mas com Deus você não é, porque a sua dívida está paga. Amém? Segundo lugar, onde Jesus derramou o seu sangue, foi no pátio do templo, onde ele foi açoitado. Com o açoite que Jesus levou, 39 chibatadas, a Bíblia diz, e a história revela para nós que o corpo dele foi dilacerado. E Isaías traz a revelação para nós, ele diz, pelas pisaduras de Jesus nós fomos. Então quando o sangue do açoite estava sendo derramado, na verdade o que Jesus estava fazendo era pagando pela nossa cura e pela nossa saúde. Então quando eu oro a Deus pedindo saúde, eu não estou pedindo um parcelamento, eu estou exigindo o pagamento que já foi feito. Jesus já pagou pela minha enfermidade. A gente diz, não, Jesus não te curou, irmão, é porque você ainda está em pecado, tem pecado oculto. Então você não entendeu que foi pago. Porque, irmão, fala a verdade, se você procurar pecado, você não vai achar? Por isso que o diabo é sensacional. O bicho é inteligente demais. O texto está escrito, examine-se o homem a si mesmo. Aí o diabo fala assim, está vendo? Você tem que examinar para ver se você tem pecado. A pessoa não pensa, gente, eu li pecado aonde aqui, hein? Não tem. Mas o diabo colocou na cabeça dele, que todas as vezes que ele pega o pão e o cálice, você tem que olhar, Senhor, tem pecado aonde? Revela. Vai revelando, Senhor, aqui, ó. Não é sobre isso. Por quê? Porque a dívida está paga, ainda que haja pecado, o preço por esse pecado já foi pago. Amém? Um dia eu vou trazer um cartão black, mas por enquanto ele é vermelho, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Terceiro lugar que Jesus derramou sangue foi quando foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos. Coroa é símbolo de realeza, de poder, de glória. O problema é que Jesus não está ali para ser coroado como Deus, e sim como homem. E a condição do homem, o salmista diz, que o homem perdeu a sua glória. Então, a coroa que Jesus precisa portar, precisa representar quem o homem é, no seu estado diante de Deus. Então, Deus, obviamente, mas alguém teve a ideia de pegar um espinheiro, tirar os espinhos e construir uma coroa, né? Essa pessoa deve ter ficado sem mão, né? Regaçou a mão dele tudo, mas tinha que cumprir a profecia. Então pega o espinheiro e coloca sobre a cabeça de Jesus. Coroa é glória, mas espinho é maldição. Então Jesus, ele é coroado com a coroa de maldição, significando que toda a maldição do homem foi colocado sobre a cabeça de Jesus, para que sobre a nossa cabeça uma nova coroa fosse colocada. Por isso que a promessa do Apocalipse é que você vai receber uma coroa de vida. Por quê? Porque assim como Jesus recebeu a sua coroa, Ele vai dar a coroa dele para você. Eu sei que a gente tem sentimentos errados, interpretações erradas. Não, pastor, eu vou jogar a coroa aos pés de Jesus, eu não quero, eu não sou digno. Você vai jogar, depois que Ele te coroar. Porque se Ele não te coroar, você não tem coroa, Zé Ruela. Então primeiro Ele vai mostrar para você, não é sobre você, é sobre mim, minha obra foi consumada, você é digno. Agora você faz com ela o que você quiser. Não, pastor, não vou deixar Jesus me coroar. Teve Pedro que também falou isso. Jesus falou, Pedro, vou lavar seus pés. Pedro, não, Senhor, não sou digno.
Jesus falando, você não quer? Então também você não tem parte comigo. Ele falou, como é que é? Então me dá um banho aqui, lava tudo, Senhor, aleluia. Você quer receber a coroa ou você quer estar fora? Aleluia, Jesus coroa, põe pedrinhas, aleluia. Quarto lugar. Se você não entendeu, o terceiro lugar, a maldição foi quebrada na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, tem uma maldição hereditária na minha vida, tem mesmo, vem lá de Adão. Então faz o seguinte, ao invés de sair atrás da maldição, vai para a cruz e receba a libertação da maldição na sua vida, em nome de Jesus. Gálatas 3,13 diz que Ele nos libertou do poder da maldição. Não há maldição sobre nós mais. Amém? Inclusive pobreza. Porque você sabe que pobreza é maldição, né? Você sabe, né? Não, pastor, pobreza é meu destino, eu nasci para ser pobre. Mas Jesus entrou na sua história. Amém, irmão? Vira para o seu irmão, fala, eu sou rico, irmão, fala. Quarto lugar. O sangue de Jesus foi derramado quando os pregos furaram os seus pés e as suas mãos. Mão fala de obras. Pés fala de caminhos. Então, quando as mãos de Jesus são pregadas na cruz e o sangue é derramado, Jesus está dizendo, todas as suas obras pecaminosas, eu estou quitando agora. O diabo não tem poder mais de apontar as suas falhas, porque as suas obras foram cravadas nas minhas mãos. E os pés apontam para o caminho. Jesus está dizendo, você andou perdido, você anda em caminhos errados, mas agora, o preço pela quitação dessa dívida, eu estou pagando. Uma obra completa. Na cruz, Jesus não apenas aniquilou a natureza pecaminosa, mas Ele também garantiu perdão para todos os nossos atos pecaminosos. E por último, Jesus tinha sangue, né? Meu Deus. Por último, o último lugar, o último momento, onde Jesus derramou o seu sangue, foi após a sua morte. Quando o soldado romano transpassa uma lança na sua coluna. E aí eu pensei e falei, poxa, Jesus já tinha morrido, né? Vai derramar mais sangue para quê? E é interessante, que foi justamente sobre isso que o Senhor me falou, porque agora o que esse sangue vai fazer, precisa da obra consumada. Falei, que legal. Como é que é isso aí? Explica mais aí. A Bíblia diz em Gênesis, que para formar a mulher, Deus fez Adão dormir. Já leu isso? Você leu isso, irmão, na Bíblia? Mas está na Bíblia. Só que a palavra sono ali é morte. Deus matou Adão fisicamente para fazer nascer a sua mulher. Agora na cruz, o novo Adão é morto e da sua costela sai água e sangue. Água é a palavra, mas também é o Espírito. Então agora, pelo poder da palavra, do Espírito e do sangue, Deus vai criar uma nova mulher, a igreja. Então agora, Jesus recebe uma noiva que não está antes da cruz, uma noiva que está depois da cruz. E aqui é uma chave muito poderosa que você precisa entender. Nós vivemos depois da cruz. Pastor, o que significa? Significa que tudo que está no Antigo Testamento é bom, é para a sua exortação, edificação, mas você não está lá, você está depois dela, depois da cruz. E é interessante que a cruz não está em Mateus no começo, não está no começo de Lucas, nem no começo de João, nem de testamento nenhum, está no final. Por quê? Porque até o que está escrito nos evangelhos ainda está antes da cruz. Por isso, quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E então,
Aí o ser que está depois da cruz quer entender como alguém que viveu antes da cruz. Quando você lê até os evangelhos, você precisa prestar atenção nisso. Isso está sendo dito antes ou depois da cruz? Porque senão você vai achar que quando Jesus disse para o jovem rico que ele tinha que vender tudo para segui-lo, você vai achar que isso é válido para você hoje. Mas não é, porque isso é antes da cruz. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aí ele fala: olha Jesus, eu vou vender tudo, eu vou pagar tudo que eu devo. Se eu roubei alguém, eu vou quitar, né? Eu sei que eu roubei, então já estou confessando meu pecado mesmo. Eu vou pagar todo mundo. Aí Jesus diz: hoje houve salvação. Aí você vai pregar, tá vendo, irmão? Para entrar salvação na sua vida, você tem que confessar seus pecados, como Zaqueu fez, porque senão a salvação não entra. O problema é que Zaqueu está antes da cruz. Amém? E por que eu estou falando isso? Eu não sei. Mas eu estou falando da lança. Então entenda o seguinte, irmão. Quando você, que nasceu de novo, se permite viver debaixo de culpa e de condenação, você está insultando o sangue de Jesus. Eu sei que parece piedade. Senhor, eu pequei, Pai, por favor, me perdoa. Não é piedade, é insulto. Você está insultando o que Jesus fez. Deus não nos chamou, não fez Jesus pagar o preço para nós pedirmos perdão, mas para recebermos o perdão. Eu sei que quando você quer fazer jejum para Deus mudar a sua vida, parece que é piedade, mas não é, é insulto. Você está dizendo que o pagamento de Jesus não foi o suficiente para remover a maldição da sua vida. Pesado, né? Aí a Bíblia diz em Hebreus que nós estamos pisando o sangue de Jesus. A gente acha que pisar o sangue de Jesus é pecar. Não, pisar o sangue de Jesus, ou como Jesus mesmo diz, blasfemar contra o Espírito Santo, não é pecar, é não reconhecer que a dívida está paga. Amém? Então, Deus estabeleceu um memorial. Deus é maravilhoso. A ceia. A ceia é um memorial, não da nossa dívida, mas quando você pega os elementos da ceia, não é para você examinar para ver se você tem pecado, porque você tem, e um monte é o mesmo, com força. Quando eu pego os elementos da ceia, eu não tenho que examinar o meu pecado, eu tenho que examinar a vitória de Jesus. Deus não tem mais do que me cobrar, a minha dívida foi paga, plenamente paga. Amém? Queria que você ficasse de pé, nós vamos participar da ceia agora. Nós não devemos nada para Deus, nada. Ai pastor, mas será que Deus não está irado comigo? Toda a ira foi derramada sobre Jesus. Pastor, mas e se Deus mudar de ideia? Aí ele vai ser injusto, porque quem cobra uma dívida 2 vezes é injusto. Se Jesus disse que pagou sua dívida e Deus está te cobrando, Deus é injusto. É melhor nós servir o diabo. Você quer servir o diabo? Então pare de dizer que Deus é injusto. Pare de ficar chorando por aquilo que Jesus já pagou. Começa a tomar posse. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui pegar os elementos da ceia. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga comigo, Pai. Irmão, que boca murcha é essa, irmão? Fala, Pai, eu entendi. A dívida era minha, mas o pagamento foi feito por Jesus. Hoje eu paro de tentar pagar a dívida. Eu paro de olhar para o boleto. Pela fé eu recebo
a quitação de toda a minha dívida. Eu declaro sobre a minha vida: a dívida está paga, minha rebelião está paga, minha doença está paga, minha maldição está paga, meus pecados estão pagos, minha derrota está paga, minha velha vida está paga. Eu não sou um devedor, eu sou um herdeiro, e eu viverei na liberdade e nos benefícios dessa quitação, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse disso, e ao comer deste pão, nós declaramos essa verdade sobre nós, e que se manifeste os benefícios dessa quitação sobre a nossa vida. Que a partir de hoje nós possamos viver não mais conscientes do pecado, mas conscientes da justiça, do perdão do Senhor sobre nós. Nós te agradecemos e tomamos posse, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue trazendo revelação e clareza dessa palavra sobre a nossa vida. E que nunca mais insultemos o sangue do Senhor, mas que possamos nos apropriar dessa verdade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor, para a gente encerrar esse momento. Se você trouxe a sua oferta, se você vai entregar o seu dízimo, vamos selar esse momento agora. Queria que você, claro, se você puder, não fique de fora desse momento agora. Vamos selar esse tempo em gratidão ao Senhor. Você sai daqui mais abençoado hoje? Tem expectativa de coisas boas na sua vida? Essa é uma das pregações que eu vou pregar daqui uns dias. Semana que vem eu vou trazer uma novidade para vocês. Você gosta de novidade? Pouquinho, né? Tá bom. Tá me dando um trabalho essa novidade, mas vai dar certo. Pai, nós selamos esse tempo, esse momento, em gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor liberou sobre nós aqui nessa manhã, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela obra de Jesus sobre nós, Pai. Nós selamos e tomamos posse das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Como nós já cantamos aqui hoje, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Por isso nós nos apropriamos de uma semana abençoada, uma semana de provisão, uma semana de respostas, uma semana de portas abertas, de coragem, de ousadia, de unção, em nome de Jesus, Pai, que possamos experimentar dessa verdade que transforma a nossa vida, a verdade da graça do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém? Faça a sua oferta e uma semana abençoada para você, até domingo que vem, em nome de Jesus.